Mas aqui também as pessoas não entendem o que esses crimes paralelos têm a ver com. Porque eles não são escolhidos A esmo, aleatoriamente. Eu preciso. Todos os livros que tem. Todos os crimes que tem aí são pessoas que estão matando mais ou menos pelas mesmas motivações da Suzane, assim. São pessoas que matam ou por amor, ou por motivos financeiros, ou por. Sempre tem uma desestrutura familiar envolvida. entendi. Antes de falar do caso da Suzane, eu queria que você explicasse a diferença do seu livro e da Ilana, por exemplo. Você é jornalista e a Ilana Casoy também escreveu sobre o caso da Suzane e dos Nardoni. Qual que é o approach? Qual é que vocês atacam o problema de forma diferente, né? Que você estava me explicando antes da gente Sim, começar. é que assim, a Ilana, ela é criminóloga, né? Então o livro dela é um livro técnico, é um excelente livro, diga-se de É uma passagem. especialista. Eu não li o Caso de Família, eu li o Quinto Mandamento, que foi que eu acho que é o que juntou e virou o Caso de Família. O livro dela é muito bom, mas é um livro técnico, assim. Ela não é jornalista, né? Então ela vai ela é na pesquisa, ela é uma ótima Entendi. pesquisadora. O livro da Suzane, o meu livro da Suzane, ele é um livro reportagem. Então ele é feito a partir de documentos, mas os documentos eles não são suficientes para a minha narrativa. Eu preciso das entrevistas. Ah, entendi. Eu preciso ouvir as pessoas, eu preciso conversar com psicólogos, com advogados, com prisioneiras. Eu preciso compor a biografia da Suzane. Esse livro aqui é uma biografia não autorizada da Suzane. Igual o da Elise Matsunaga é uma biografia não autorizada da Elise e do Marcos Matsunaga. Então, dito isso, como você começou esse livro? Eu comecei de maneira muito por acaso. Assim, eu nem sonhava em escrever livro. Eu trabalhava na revista Veja, eu cobria Lava Jato na revista Veja, Tá. fazia investigação Caramba. e vivia em Curitiba. E eu era. Um personagem que eu era setorizado era o Marcelo Odebrecht. Tá. Então, tudo que era do Marcelo Odebrecht eu fazia. Fiz a prisão, fiz a delação premiada, acompanhei ele na carceragem da Polícia Federal lá em Curitiba. Quando a Lava Jato completou um ano redondo, eu não lembro agora se foi 3 ou 4 anos, a revista Veja resolveu publicar uma série de livros, eram 10 livros, cada um contando um personagem da Lava Jato. E me convidaram para escrever sobre Marcelo Odebrecht. Só que aí, paralelamente, o meu chefe tinha me pedido para. Ele tinha feito um pedido assim bem aleatório. Ele falou: Olha, eu quero a Suzane nas páginas da revista. Eu falei: Sério, mas qual o gancho? Não sei, vai achar o gancho aí. Aí eu comecei, tipo, pesquisando o processo de execução penal, entrevistando pessoas ali em volta da Suzane e tal. Aí eu descobri que ela ia ter a primeira saidinha, no regime aberto, ou seja, ela tinha já conseguido o endereço para sair. Aí eu levei essa pauta para a revista, né? Então, olha, eu levei esse gancho, olha, vai ter primeira saidinha, ótimo, vamos fazer então. Só que eu procurei a Suzane, a matéria era o que a Suzane vai fazer fora da cadeia na primeira saída. Só que eu procurei a Suzane e ela não quis dar entrevista. Eu falei, ó, mas se não quer dar entrevista, isso não impede que eu faça, né? Aí eu comecei a reconstituir a vida da Suzane a partir da entrevista com as colegas de cela dela, com os familiares da família Albergue, que era para onde ela iria. E aí, conversando com as presas, eu descobri um universo muito interessante dentro de Tremembé. Aí, beleza, saiu a matéria na revista Veja, a matéria fez muito sucesso, a matéria sobre Suzane e tal, mas aí eu continuei fascinado com aquele universo prisional. Comecei pesquisando mais sobre o caso. Aí, quando eles me convidaram para fazer o livro do Marcelo Odebrecht, eu falei, cara, não tenho interesse em fazer um livro sobre o Marcelo, porque ele não é um personagem que me desperta curiosidade. Aí eu aproveitei, já que o livro ia ser editado pela editora Abril, eu aproveitei e disse, olha, mas se tu quiser um livro sobre a Suzane, Eu faço. eu faço, que eu acho que tem uma história bem legal aí para ser contada, ela, principalmente a vida dela na cadeia. Porque para essa matéria na Veja, eu tive acesso aos exames, os testes psicológicos dela, que dizia que ela era manipuladora,
que ela era altamente sedutora, que ela tinha agressividade camuflada. E o teste psicológico é mais ou menos assim. Primeiro que quando o preso que cometeu crime violento contra membros da própria família, quando ele começa a sair no regime mais brando, a justiça ela quer saber como tá a cabeça desse criminoso, né? Claro. Saber, por exemplo, se ele não vai cometer crime de novo, se ele tá arrependido. Aí eu falei, cara, tem material para um livro. Aí no início eles disseram, não, é Lava Jato, Suzane, não tem nada a ver com Lava Jato. Aí beleza, só que eles fizeram uma pesquisa mercadológica e descobriram que o livro ia vender muito. Falaram, olha, a gente quer o livro da Suzane. Aí foi assim que eu comecei a fazer o livro da Suzane. Quando eu tava terminando... Não saiu pela Abril, né? Saiu Não, pela não, Matrix. porque a Abril ela entrou em recuperação judicial. Ah, tá. Aí eu mudei de editora. Aí o bom é que quando eu mudei de editora, eu já levei o projeto pronto, já tinha o título, já tinha a foto da capa. Foi tudo escolhas minhas mesmo. Entendi. Quando eu tava na última... A Suzane, eu tava fechando o livro da Suzane, ela teve mais uma saidinha e eu fui acompanhar a saidinha da Suzane.